Okay, I'm going to speak a little bit in Portuguese and then we can start talking in English, speaking English. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Vladimir Silva. É um grande prazer encontrá-los aqui novamente no Fórum Permanente da Abraco. Hoje nós estamos recebendo a professora doutora Lorraine Sims, da Louisiana State University. Ela que é cantora e também grande pedagoga vocal, é uma das autoridades na LSU e no contexto universitário norte-americano no campo da pedagogia vocal e mais particularmente nesse tema que nós vamos abordar hoje, que é o trabalho com vozes de cantores trans. E nós temos também aqui na nossa sala o Dr. Neviton Barros, que é brasileiro, mora nos Estados Unidos há bastante tempo e foi aluno da professora Sims. Ele trabalhou no doutorado agora na Louisiana State, na subárea, né, do mestrado no minor em pedagogia vocal, e Dr. Sims foi a orientadora dele. Então, Neviton, muito obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar seus conhecimentos e expertise conosco também. Ele vai ajudar na tradução. Eu quero cumprimentar os colegas que estão vindo de todas as partes do Brasil, aqueles que estão conosco agora e os que vão nos assistir a posteriori. Esse é um momento muito importante da Abraco na construção e consolidação, digamos assim, de uma prática coral cada vez mais inclusiva e diversa. Dr. Sims, thank you very much for joining us. It's a pleasure to have you here. This is the new Brazilian Association of Choral Directors. I am in charge of this association for 4 years. This is my second year. Good for you. Yeah, and we have been trying to put it on the track, working hard to have things going on. And thank you for joining us and being part of this project. So I have introduced you. You have about 45 minutes to an hour. Neviton is going to be your assistant today. And also, Great. Of course, he's going to add lots of comments because he's also an expert in this subject. And Absolutely. Thank you very much. Enjoy your time with us. Thank you so much. It's my pleasure to be here, and I'm going to share my screen, and we will let Vladimir jump in or wave at me when he thinks maybe is a good time to do some translating. But I'll begin. Ela falou que então que ela vai começar a transmitir a tela dela e que o Vladimir pode dizer quando achar que é um bom momento para fazer a tradução. Então, ela está começando. Oi, Neviton, você pode ir traduzindo também. Ela fala, você traduz. Beleza. As you see, I used the title that I found on the Facebook page for your organization. I'm glad to know there's a new organization that you are working hard to build, but the title that was on there was called Working with Trans Voices. So I wanted to give just a little bit of a disclaimer right up front that you're actually working with trans people, because voices can have neither gender nor be trans. So I just kind of wanted to... Ela está dizendo que ela vai começar só avisando que ela colocou o título como ela viu na nossa página no Facebook, trabalhando com vozes trans, mas que ela vai começar só esclarecendo que, na realidade, é trabalhando com pessoas trans, porque vozes não têm gênero, então vozes não podem ser trans. Thank you. I will have these notes available if you want to scan this QR code. They are in English, but it has a lot of resources that you might be interested in. So if you'd like to take a picture of this and have the notes, you're welcome to do so. Many people ask me how I got interested in this topic, and it's because I had transgender students. So like we always do, our students actually teach us. Ela falou que quem tiver interesse, ela tem todas as notas dela nesse código, aí você pode tirar uma foto para fazer pesquisa depois. E ela começou, as pessoas sempre perguntam a ela como ela começou a se interessar pelo tema. Ela falou que começou a se interessar pelo tema por ter alunos trans. All right. I generally start these type of presentations with a word about advocacy, because I really believe that music teachers should be advocates and allies for our transgender and non-binary singers. So
if we can be their advocates and allies, then our rehearsal rooms are safe spaces. Então, ela diz que sempre começa com uma palavra de advocacia pela causa, porque diz que se nós, professores e regentes, formos advogados e aliados dos nossos cantores trans, o nosso espaço de ensaio vai ser um espaço seguro. Dr. Sim, do you like me to read this just so you can, or you're going to be reading one by one? That would be great. You can just read this whole screen if you like, Nevaton. Ok. Regentes musicais, diretores musicais podem ser advogados e aliados para pessoas transgêneros e não binárias. Nós precisamos de fazer que o nosso espaço de ensaio seja um espaço seguro. Essa apresentação é para ajudar você a criar uma atmosfera inclusiva para músicos que sejam transgênero ou gênero expansivo. Você precisa de entender o vocabulário e a terminologia que vão te ajudar a criar um cuidado e uma sensibilidade para as necessidades daqueles que estão em transição. O que ajuda a criar um espaço gênero neutral? The main concept is that our field of singing has long been grounded in a binary, male or female, and this is what we're trying to change. O problema é que por séculos, né, o nosso mundo do canto, ele foi construído numa base binária, masculino e feminino, e é isso que a gente está tentando desconstruir agora. Here are some terms that Nevaton will read the screen when it all loads. Terms that you need to know, if you don't already, about how people label themselves. So, Nevaton? Aqui são alguns termos que são importantes que vocês conhecerem. Eu vou ler essa tela. Criando um espaço de aprendizado que seja gênero neutro. Não heteronormativa e não cisnormativa, uma linguagem não heteronormativa e não cisnormativa é crucial. Gênero e sexo não são sinônimos. Cisgênero significa que o seu sexo assignado ao nascimento coincide com o seu sentimento interno sobre o seu próprio gênero. Transgênero significa que há uma discordância entre o sexo que foi assignado a você no seu nascimento e a sua identidade interna de gênero. Também há uma diferença entre a sua identidade de gênero e a sua expressão de gênero. Muitos outros termos estão dentro desse guarda-chuva de transgênero. Não binário, gênero expansivo, gênero fluido, gender queer, que é difícil de traduzir, mas seria mais ou menos um gênero gay, e agender, que é uma pessoa que não tem um gênero, por exemplo. Em algumas comunidades indígenas, existe o termo dois espíritos. Lembre-se que os pronomes importam, nunca assuma. A melhor maneira de saber o pronome que uma pessoa usa para eles mesmos é respeitosamente perguntar. Em adição para ela, dela, nela e ele, dele, nele, é perfeitamente aceitável o uso de they, them, theirs para uma pessoa individual, se é como eles preferem. Deixa eu explicar isso aqui para você, que é difícil de traduzir. Just a second, this is very hard to translate because we don't have they, them as neutral. They, them in Portuguese is also, we have a male and a female version. Então, você sempre tem que perguntar em português, no português do Brasil, eu perguntei a algumas pessoas o pronome neutro que eles usam. Eu vi gente usando elo e vi gente usando eli. Então, sempre se pergunta qual é o gênero que a pessoa usa. Alguns outros pronomes que estão aparecendo, por exemplo, que eu falei elo e ele entrariam nessa última linha, que estão ficando cada vez mais familiar com o tempo. Thank you. That's fascinating. I did wonder if there was a website in Portuguese or from the Brazilian, I don't know what type of organization might have something posted with gender labels in Portuguese. So that'll be something for you all to investigate, perhaps. I just tapped on the chat. The
gender neutral pronoun people usually use here. Okay. Here is another way to look at what Nevaton just spoke about. So gender identity lives up here in the brain. That's how you think about your own gender. Gender expression is how you present your entire self to the world. Your sex only lives in the genitalia, and that's assigned for you at birth by a doctor, and that none of these have anything to do with who you're sexually or romantically attracted to. Então, ela explicou que esse unicórnio de gênero explica tudo que estava na outra tela. Primeiro, você tem o rainbow, esse arco-íris significa que é a sua identidade de gênero, que é o que acontece na sua cabeça. Second, então, segundo, você tem que esse pontilhado verde é a sua expressão de gênero, que é como você se apresenta, que pode estar conectado com a sua identidade de gênero ou não. O terceiro, third one, é o sexo assignado ao nascimento, que só tem a ver com a sua genitália e que é assignado pelo doutor no momento do seu nascimento. E que também não tem nada a ver with the fourth and fifth one, com o quarto e quinto, que é a quem você está sexualmente atraído e a quem você está romanticamente ou emocionalmente atraído, que pode ser mesmo gênero ou pode ser gêneros distintos. Great. Another way you can make your space safe is if you put something up so that people who are transgender or gay or bisexual will realize that you are a supportive person, is some sort of sticker that you can put up or post somewhere to help people understand that it is an open space and a safe space for them. They can talk to you. Também uma outra maneira que você pode deixar claro para os seus cantores gays, bissexuais ou transgêneros, você tem algum material à vista no seu espaço que mostre para eles que você é um aliado, que você os suporta. Né? Nos Estados Unidos tem essa página aí, que ela está mostrando esse material para a gente, e lamentavelmente no Brasil eu não conheço nenhuma organização que produz esse tipo de material, mas normalmente você coloca um arco-íris ou uma bandeira do arco-íris, uma coisa assim, deixa claro para os seus cantores que o seu espaço é um espaço seguro. Open communication is the key, and it's very necessary. And the main thing you need to never do is assume someone's gender identity or sexuality based on how they appear to you. Transition is a word that means that people use to talk about changing, but it means many different things to different people. It's also not your job to ask them. You should let them tell you. And I'll let Nevaton read the others about, there are some things you should never ask anyone that are very personal things, like their surgeries or their dead name. And realize that just because they present one way doesn't mean their singing voice is going to match that. Então, ela está falando que uma comunicação aberta é sempre importante e conversa é sempre necessário. Você nunca deve assumir que você sabe a identidade de gênero de uma pessoa ou a sexualidade de uma pessoa baseado na aparência dessa pessoa. E transição significa coisas diferentes para pessoas diferentes. E sobre transição, você nunca deve perguntar às pessoas, deixa que elas falem com você. E tem algumas coisas que são super pessoais, você nunca pergunta. Por exemplo, sobre cirurgias ou sobre o nome que a gente chama no Brasil de nome de nascimento. No Brasil, a gente tem uma coisa que a gente chama de identidade social. Então, quando a pessoa se apresenta a você, ela usa a sua identidade social, você não tem que perguntar sobre o nome de nascimento, porque isso aí é ofensivo e é muito agressivo. Você também nunca deve assumir que uma pessoa quer mudar a voz cantada baseado na sua apresentação, na sua apresentação de gênero. E linguagem é fluida. Sempre evite usar etiquetas que você acha que estão corretas. A gente usa assignado homem no nascimento, assignado mulher no nascimento, mas não é necessário.
né? Então, a linguagem é fluida, está sempre se adaptando, e o importante é fazer os seus cantores se sentirem ok, e confortáveis. The main thing that we are going to talk about is for choral directors is that transgender singers are individuals and they can use their voices in many different ways. A trans woman who was someone assigned male at birth may use the she her pronouns and sing with a baritone or tenor voice, but they may feel uncomfortable with that voice and choose to sing in the higher register and label as a soprano or mezzo. A trans man may use the he him pronouns, and if they have not taken testosterone, they will probably sing soprano or mezzo, but if they take testosterone, then they will likely sing tenor or baritone, unless the high voice is more appealing, and they'll sing countertenor. The third gender, or gender fluid or non-binary, may sing with any voice type. Então, um mesmo sapato não serve para todo mundo. Comunicação é chave. E lembre-se que cantores transgêneros são individuais, são indivíduos. E existem várias opções para usar a voz para cantar. Uma mulher trans, ou seja, uma pessoa que foi assignada a homem no nascimento, ela pode cantar com a sua voz natural, de tenor ou barítono, ou ela pode não se sentir confortável com isso e usar o falsete ou um registro de contratenor e cantar como soprano ou mezzo. Um homem trans, que foi alguém que nasceu, que foi assignado mulher no nascimento, se ele começou a usar testosterona, se ele ainda não está usando testosterona, ele provavelmente vai cantar como soprano ou mezzo-soprano. Mas se ele já está usando testosterona, ele provavelmente vai cantar tenor ou barítono, ou se a voz ainda está no registro agudo, ele pode cantar como contratenor. E o terceiro gênero, que é o gênero fluido, né, a pessoa não binária, você tem que perguntar qual o pronome que essa pessoa prefere, pode cantar em qualquer sessão no coro, qualquer naipe. And especially for choral directors, there are some things you can do to make the rehearsal or your choir be inclusive. So the first thing is to normalize your introductions with pronouns. So I usually introduce myself, hello, I'm Lorraine Sims, I use she, her pronouns. Or I may put my title for LSU and then she, her pronouns. So that helps people know that they can tell you their pronouns, and it's very helpful in a new situation if a choir director has an intake form that can ask the singers for their name and pronouns. Ok, então ela falou que algumas considerações para diretores de coros, a gente tem que normalizar introduzindo os nossos pronomes, porque isso mostra aos cantores que nós somos pessoas que eles podem se sentir confortáveis compartilhando o pronome deles. Então ela falou que ela sempre, depois de introduzir o nome e o título dela, diz que os pronomes dela são she and her. No meu caso, eu também faço a mesma coisa quando eu começo um novo coro, quando eu começo um novo semestre. Na universidade, eu começo o semestre me introduzindo. Sou o Dr. Neviton Barros, meus nomes são he, him, his, e isso dá aos cantores uma liberdade. Também é muito importante se você puder passar um formulário no início do primeiro ensaio, e onde os cantores se identificam, você coloca não somente um espaço para o nome, mas também um espaço para os pronomes. Isso dá aos cantores uma liberdade de saber que eles podem confiar em você. Great. The next thing is that any voice that can sing the part deserves a chance to do so, regardless of their gender expression. So if someone's auditioning for you to be a soprano or a mezzo or for a solo, it really doesn't matter how they present themselves as long as they have the voice to sing that. And that's something that's tricky for people to get used to. So this is a new way of thinking about, taking the gender out of voice parts. Então, o segundo tópico é que qualquer voz pode cantar a parte que se adequa a essa voz, independente da expressão de gênero da pessoa que está audicionando. Então, se você, por exemplo, tem uma pessoa que está audicionando para um solo de soprano, mesmo que essa pessoa visualmente não pareça uma mulher, não seja uma mulher,
se a pessoa tem a voz, ela deveria ter as mesmas chances de uma mulher de adicionar para aquela parte. E isso é um processo que a gente está começando agora e que é muito difícil, porque a gente tem tão na cabeça que soprano e contralto é mulher e tenor e baixo é homem, que quando a gente vê uma mulher adicionando para um solo de tenor, a gente acha super estranho, mas a gente tem que começar a normalizar isso. The next four are pretty common sense, but if you can avoid terms that imply only binary genders, like boys and girls or ladies and gentlemen, that is a good habit. And to call for section names by those section names rather than men or women. And if you have the ability to change choirs that have gender designations in their titles, that is a very inclusive thing to do. And the final thing is finding concert attire that's gender neutral, or give more than two choices. Então, a gente tem que, apesar de ser sentido comum, mas a gente tem que evitar termos que se aplicam a simplesmente gêneros binários. Por exemplo, dizer meninos e meninas, ou damas e cavalheiros. Então, é melhor a gente usar o nome do naipe, sopranos, contraltos, tenores, baixos, em vez de dizer homens, mulheres. A gente diz assim, agora vamos ouvir sopranos e contraltos, em vez de dizer vamos ouvir as mulheres. Se tiver no seu poder fazê-lo, mude o nome do coro, se é um nome com uma designação de gênero. Por exemplo, coro feminino, coro masculino. Se você tiver a possibilidade de mudar esse nome, faça-o para transformá-lo mais inclusivo. E a gente tem que encontrar para os nossos coros uma roupa de concerto que seja ou gênero neutro, ou a gente precisa de ter mais de duas opções. Não simplesmente vestido e smoking. A gente tem que oferecer uma terceira opção para as pessoas que não são binárias. Most people are interested in the effects of hormones on the singing voice, and so the first one we'll talk about is feminizing hormones, estrogen. If this is given to a post-adolescent trans woman, there will be no change in the voice whatsoever. So if that voice has dropped in puberty, it will stay in that low range. If this person chooses to feminize their voice in speech or singing, they usually have to work with a speech-language pathologist to raise the pitch and resonance for speaking, or a voice teacher to work with training the soprano part of the voice. Some people are more successful than others at this, and there are trans women who are perfectly comfortable singing with their tenor voices or bass voices, even when they present as in a feminine way. Ok. Então, diz que um assunto que chama muito a atenção e é muito importante para nós, regentes e professores de canto, é o efeito de hormônios. Então, ela vai começar falando dos hormônios femininos. A terapia com estrógeno, se essa terapia começa depois da puberdade, não vai fazer nenhuma mudança na voz da mulher trans. Então, e esses indivíduos podem escolher feminizar suas vozes. Então, eles vão precisar de um terapeuta da fala, um fonoaudiólogo, para trabalhar mudanças, tanto na afinação como na ressonância. E se essa mulher decide cantar soprano ou contralto, ela precisa de treinar o modo 2, que é o que a gente antigamente chamava voz de cabeça, e esse treino é feito com um professor de canto, e alguns indivíduos têm mais êxito nesse processo que outros. Mas a gente também deve reconhecer que algumas mulheres trans se sentem perfeitamente confortáveis cantando tenor ou baixo, mesmo se apresentando como mulher, quando vestida como mulheres, elas não têm nenhum problema de cantar como tenor ou baixo. Great. I'm going to show a very short video of Angie. She's a trans woman who's about 65 years old, who started taking testosterone at 63. So that's quite late in life. She found me on the website or on the internet and was wanting to feminize her singing voice because she was singing tenor in a church choir. So I'll show just a little snippet of this, and Neviton, maybe you can tell them what she says after she says it. Ok, ela vai mostrar agora para a gente o vídeo de uma pessoa que a localizou através da internet
e que é uma pessoa que começou o tratamento com estrógeno bastante tarde na vida, já tinha mais de 60 anos, e ela queria feminizar a sua voz também, porque ela cantava tenor no coro da igreja. Então, ela vai mostrar o vídeo para a gente, no final, essa cantora fala alguma coisa e eu vou traduzir. Dis Do you have any dysphoric feeling about singing tenor, or are you comfortable with your tenor voice? Well, when I'm in a choir robe, it's gender neutral. I'm not so self-conscious about that. Sort of, I guess I've had lots of practice in the falsetto register in my speaking tones. I'm not, and at the same time, I've not been singing in church either. My tenor mechanism has sort of been dormant. I mean, so that's where I am. I do not really know. I mean, I like to be able to switch back and forth, really. As long as my speaking voice is at least acceptably, at least, what's the word? Androgynous, at least. Definitely don't know. I'm glad I don't sound like a bass baritone. But no, yeah, I think, I mean, at this speaking level, what do you think? I mean, is it just acceptable? So you didn't work with a speech pathologist to find the speaking voice, right? No, and when we talked the last time I read, you told me that there are sort of two basic ways they do it. I mean, most speech pathologists who teach this to non-singers tell them to raise their larynx, constrict the resonant space, and you will get that sound, but I don't want to do it that way. Because listen to the words, tighten, constrict, you know, I mean, raise the larynx. It's everything that we singers are taught not to do, right? Ok, então, Dr. Sims perguntou para ela se ela tinha voz, tinha disforia vocal, que é esse sentimento que a pessoa tem de que sua voz não pertence. Ela falou que quando ela canta no coro da igreja, não tem problema porque eles usam uma toga, que é uma toga assexual, então não tem nenhum problema. E quando ela fala, também a voz é assim, mais ou menos andrógena, então ela não se sente tão desconfortável, que ela é muito feliz por não ser um barítono ou um baixo. Mas que o que ela realmente, o objetivo dela fazendo essas lições de canto, era poder poder ir e voltar do registro de modo 1 para modo 2 de uma maneira confortável e saudável. Então, a Dr. Sims perguntou se ela não tinha visto um fonoaudiólogo e ela disse que não, que ela estava começando o processo agora com a Dr. Sims. Great. Now the effects of masculinizing hormones. So that would be testosterone therapy. If a trans man, so that's a person that was assigned female at birth, takes testosterone, there is a huge, a permanent and profound change in the speaking and singing voice generally. The low voice will be increased, and the soprano or alto voice that they had before the testosterone usually disappears or diminishes and sometimes becomes completely unavailable. Because this is a permanent change, it doesn't even matter if they have stopped the testosterone, which I'm going to show you a little bit of in a minute. There are some trans men who choose not to do testosterone because it will take away the soprano or alto voice. That is how they make their living. So sometimes they will present in a masculine way, but keep the soprano or alto voice. Então agora a gente está falando do caso dos hormônios que masculinizam o indivíduo, no caso é o tratamento terapêutico com testosterona, e no caso de um homem trans faz uma mudança profunda e permanente na voz cantada e falada. Mesmo que ele interrompa o tratamento com a testosterona, a mudança na voz ela é permanente e irreversível. Então, o registro no moduano normalmente aumenta e o registro de soprano e contralto pode diminuir drasticamente, em alguns casos, inclusive, desaparece por um período. E como é uma mudança permanente, alguns homens trans preferem não passar pelo tratamento hormonal, porque muitas vezes eles têm uma carreira profissional como cantores
como sopranos ou contraltos. Então, mesmo que eles sejam homens e se apresentem como homens, eles escolhem continuar cantando como sopranos ou contraltos. E como tem essa diminuição na tessitura da voz, é importante que o professor de canto ou o regente esteja sempre checando com eles como está a voz, para ver se a voz ainda está saudável, se esse cantor ainda pode cantar toda a tessitura necessária para aquela parte. Thank you. The next 3 slides are examples of a voice that went through a testosterone change. This is an individual that I wrote about, teaching Lucas, a transgender singer's vocal journey from soprano to tenor. So we'll hear the first example is after 18 months of testosterone with voice lessons. Então, agora a gente vai ouvir exemplos desse cantor que foi um aluno da doutora Sims, o nome dele é Lucas, inclusive, sobre ele, que ela escreveu um paper científico. E a gente vai ouvir a transição dele de soprano a tenor em 16 meses. Então, o primeiro áudio que a gente vai ouvir é no início do tratamento com testosterona. If you work with transgender singers, they don't always choose one path and stick with it. That is the case of this student who felt dysphoria with the new tenor voice that they had. So after we worked on tenor for 2 years, they requested to sing countertenor. And so this is 2 years after testosterone therapy, when we went from soprano to tenor, and now we're going to try countertenor. Então, é muito interessante que a jornada de cada indivíduo é particular, e às vezes a pessoa, e não é uma coisa numa só direção, às vezes a pessoa muda de ideia. No caso desse cantor, a gente ouviu a transição de soprano para tenor, mas depois ele teve uma disforia vocal. Ele já não se sentia confortável cantando como tenor, então ele começou a trabalhar para soar como um contratenor. Então, aí ele já está no tratamento de testosterona, que a gente sabe que muda a voz permanentemente, fazendo um trabalho para soar como contratenor. Wasn't quite the same as the soprano voice that they began with. Now Lucas considers themselves non-binary, uses the they-them pronoun, stopped taking testosterone in 2017, but the voice changes are of course permanent. So I have a video of several different uses of the voice to give you an idea of what's possible. This wouldn't be what everyone goes through,
But you can see that now Lucas has come to the understanding that they can sing with whatever voice they want for whatever reason. Então, Lucas decidiu, depois dessa jornada, que era uma pessoa não binária e que ele interrompeu o tratamento com a testosterona em 2017 e agora a gente vai ter vários vídeos depois de todo esse processo, que é uma pessoa não binária e que pode fazer com sua voz o que quiser. So the video will show some vocalizing through the entire range, some examples of tenor singing, some example of mezzo-soprano singing, and then some examples of commercial music style with a tenor voice. A gente vai ver alguns exemplos cantando como mezzo-soprano, cantando como tenor e cantando como comercial mesmo. I'm going to skip ahead. Yeah. Like what's worked for me most. Back and forth. Is this a tenor voice? The mezzo top voice. Must the winter come so soon? Yes. Island smiles and cardigans, the nights that we've been drinking in. We're here to help you kill all of this hurt that you've been harboring. Confessions should be better planned. Alone that night, I'm surely damned. Run away, I'll understand. What's important is this evening I will not forget. Purple, blue, orange, red, these colors of feeling. I put that on there to remind us that it's not our job to tell transgender people how to use their voices. They will come to that decision all by themselves, and it's our job to support them in that journey. Eu falo assim, que ela só trouxe esse exemplo para a gente para dizer que não é nossa obrigação dizer aos cantores transgêneros como eles devem usar a sua voz. Eles vão encontrar sua própria jornada e vão para sentir-se confortáveis com sua voz. Nossa obrigação é dar apoio a eles e o suporte necessário para que eles cantem de uma maneira saudável e se sintam contentes com a sua voz.
So I'm going to end the presentation really with just showing you some resources that are now available. This is a brand new one, anthology of songs written by transgender composers, and my 2 transgender students that I have right now in LSU think this is the best thing ever, getting to sing music that was written by someone like them. It also has some really great resources with composer websites that are transgender composers who may have written some choral music that you might be interested in. Falando que entre material, ela já terminou a palestra, mas que ela só quer compartilhar com a gente algum material. Esse livro é um livro com compositores transgêneros e que os alunos dela que são transgêneros consideram que é uma das melhores coisas que a gente tem agora, porque eles podem cantar música escrita por gente como eles. E que essa página tem muito material também, inclusive algumas obras para coro compostas por compositores estrangeiros. And I've got a long list of print resources. That first highlighted one is the one I just held up. The newest book for choral teachers is this one by Matthew Garrett and Josh Pahlke, Honoring Trans and Gender Expansive Students in Music Education. It also has some fantastic resources, so I recommend that one. And on the next page, the last book, and this just came out this summer, it's called Queering Vocal Pedagogy. So it's trying to help people understand that voices are neither male nor female, and any gender can have any voice. So that's kind of a new look at that. And then I have some online resources, and I highlighted the third one called blurringthebinary.com. That was actually done by one of my actual first transgender student at LSU. Então, ela deu aí para a gente algumas fontes. O último livro que ela marcou na página anterior é um dos últimos livros lançados sobre pedagogia vocal direcionada a cantores não binários e transgêneros, e que essa página que ela marcou nessa última página, Blurring the Binary, inclusive foi um ex-aluno dela que criou essa página, e que é uma fonte muito interessante, que tem bastante recurso para a gente utilizar, como professores de canto e regentes de coro. All of these are on the handout, and I can email you that, Vladimir, if nobody got the QR code. There's my email. All right. E que ela pode mandar depois toda essa informação por e-mail, mas que está aí também a informação dela, o e-mail dela, o contato dela, se alguém quiser mais informação. Okay, thank you. Eu tenho uma questão, né, Vitor? Eu vou falar em português e aí você traduz para ela. Como é que é a inserção desses profissionais no mercado de trabalho? Existe a aceitação é fácil? Existe uma abertura no mercado, tanto do mundo da ópera, quanto dos musicais, quanto no universo coral? Esse pessoal está mais em grupos de pares, né? Por exemplo, eu sei que em Los Angeles tem o coro trans de Los Angeles, na Califórnia a gente encontra mais, ou a gente encontra no mundo profissional há mercado, há uma abertura para o profissional nesse segmento. So he's asking if there's job. Basically, the question if there's job for transgender singers, or if just on the Gators or niche, for example, he knows there are like transgender choirs in some cities, but in the world of opera or professional singing, do we have a market for transgender singers as well? We do, actually. And on my online resources, there's an interview I do with 2 of them. One of them is a bass baritone, Lucia Lucas, who's a famous baritone who sings in Germany but's from the United States. And she has now sung with the Met and doing title roles, baritone roles, even though she has completely transformed herself into a woman and presents in a feminine way. The other one is a young man who was a mezzo, took testosterone, and is now singing tenor and has a career that way. We have some trans women who sing in the mezzo range that are also getting work as mezzos. Diz que sim, que inclusive nós temos um caso famoso de uma cantora que é barítono, nasceu nos Estados Unidos, e ela hoje trabalha na Alemanha, mas inclusive já cantou títulos em óperas no Met,
e também outro caso de uma cantora trans, mezzo-soprano, que está fazendo uma carreira maravilhosa, cantando papéis, títulos em óperas, né, em todo o mundo. Então, sim, existe um mercado de trabalho para cantores trans também. Maravilha. Eu teria uma outra pergunta. No contexto universitário, nos cursos de música, tanto no undergraduate, no bacharelado, né, na licenciatura, quanto na mestrado e doutorado, existe um espaço para esse tipo de discussão com disciplinas específicas sobre pedagogia da voz, específico para esse tipo de cantor com o qual nós temos que lidar, ou esse tema é tratado de modo geral nas pedagogias? Okay, so the question is if in the academical world, undergrad or grad school, if there are classes specifically talking about vocal pedagogy for transgender singers, or we just treat it in general with all the other pedagogies as well? Most schools would just have a pedagogy class that might include a section on transgender singers, but not normally an entire class devoted to that. On the last question, I did forget about another realm of professional musicianship, because Mari Valverde is a choral conductor that gets to do a lot of choral clinicking with her compositions. So that's another way transgender singers are making their way. Olha, ela disse que não, que normalmente na classe de pedagogia vocal se discute o tema das vozes trans, mas que normalmente não existe uma classe específica para isso. E que ela se esqueceu de mencionar, no primeiro caso, Maria Isabel Valverde, que é uma compositora coral, fazendo clínicas nos todos os Estados Unidos, com a sua música. Inclusive, o meu coro cantou uma das suas obras ano passado. I did her music with my choir last year. And by the way, at the end of the semester, I've asked, among other repertoire, which song they liked the most one, and her song was number one. Meus alunos amaram cantar a música dela. Ela escreve grande música, a música dela é muito boa, acessível, e sim, existe mercado de trabalho para transgêneros no ambiente da música clássica. Sim. Eu vou abrir um parênteses antes da próxima pergunta, é que houve um problema no site que administra essas nossas palestras. O horário de início da palestra e de encerramento ficou igual. Então, eu não sei como é que uma palestra pode começar às 19 e encerrar às 19. Por isso que não entraram mais pessoas. Então, é um erro do sistema, ou foi um erro meu quando digitei, e desde já eu peço desculpas a Dr. Sims e também aos demais colegas que vão nos assistir gravado, mas é incrível que o sistema não tenha reconhecido que uma palestra não pode começar às 19 e encerrar às 19. Ele poderia exigir pelo menos 19:01, não é? Mas, enfim, foi um erro e nós vamos corrigir isso. Então, eu estou dizendo isso, pessoal, porque eu sei que Germano é um grande estudioso também do tema, Bernardo também tem doutorado em música. Quem sabe vocês têm alguma pergunta? Silvia, se você puder traduzir para ela, depois eu posso dizer também. Okay, so he's just saying that what happened is when he registered the class on the platform, this lecturing on the platform, by mistake he put the same time to start as the same time to finish. That's why a lot of conductors could not come to the lecturing, so they are just going to watch it later. He's getting a lot of emails and messages of people who was trying to come in and they couldn't because officially it's already finished. I have 1,000 of messages on my cell phone. What's going on? We cannot go in. So there was a mistake. But the computer was very stupid, because how can something start at 7 and stop at 7? I mean, that is a dumb computer. Yes. So sorry. But Bernardo, você tem uma pergunta. Olá, boa noite a todos. Eu também vou falar, então, em português, e daí, Neviton, peço aí também para fazer a tradução. Eu até, desculpe, estava com a câmera desligada, mas estava com as crianças cuidando, mas estava tentando acompanhar. E a minha pergunta, ela vem dentro de uma perspectiva, né, de regente de coro, né?
E primeiramente agradecer, né, a Lauren Sims aí pela temática. Eu acho que é uma temática tão em voga, e nós somos tão ignorantes ainda nesse assunto, né, que eu acho que toda informação ela é muito bem-vinda, né, e nos sensibilizar e nós termos cada vez mais esse cuidado nessa abordagem. E dentro dessa perspectiva, nós partimos assim de uma premissa como regente de coro, por exemplo, onde a gente sempre é instruído a evitar cantar muito tempo falsete, para não desgastar a voz, né? E dentro dessa concepção do canto de extensão, tessitura, né? Neviton, não sei se eu continuo, se vai ficar muito... Deixa eu traduzir o que você falou até agora. Yes. Okay, so first of all, he would like to thank you for giving us this amazing training, and he learned a lot. He was apologizing for having his camera off because he's taking care of his children while he's watching. And he said that as a choir conductor, on the perspective that we learned, he learned that he shouldn't be singing a lot in mode 2 in falsetto, because that would be a misuse of his voice. And he's continuing the question. Yes. Sim, e continuando, então, por exemplo, tem aquelas situações onde a gente muitas vezes tem contraltos que querem cantar sopranos, seja por questão de melodia, entre outras questões, e a gente se procura sempre essa questão de cada um cantar na sua voz apropriada, né? E nesse caso, eu vi que todos os exemplos que foram utilizados, né, a senhora fez um trabalho individual em cada um desses integrantes, né, onde foi feito esse trabalho personalizado. Agora, voltando à perspectiva de como regente, onde geralmente a gente tem um ensaio, muitas vezes semanal, com grupo, se faz um trabalho de aquecimento em grupo, e muitas vezes o trabalho individual ele se restringe à eventualidade. Aí como lidar, por exemplo, uma situação que eu tive, né, de um integrante, até onde eu sei, ele se vê, né, creio eu, como homossexual, né, ele se assume, né, como sexual. Ao escutar ele individualmente, ele tinha a voz de barítono, toda a extensão, tessitura de barítono, mas ele se sente a vontade de cantar soprano, né? E, no caso, eu trabalharia apenas uma vez por semana com todo o grupo. Nesse tipo de situação, qual seria a melhor indicação, né, para o regente? A gente buscar desenvolver um trabalho individual para trabalhar essa saúde vocal dentro da perspectiva que ele se sente mais à vontade, mas esse questionamento. Okay, so the question is, as a choir conductor, usually we just have one weekly rehearsal and you work with the whole group, because you saw that all your examples were individualized sections. And he says, for example, he has in his choir a singer whose natural voice is baritone, and being a gay man, he feels comfortable singing as soprano. And what a choir conductor should do to keep him singing in a healthy way in the section he feels comfortable with? That's a tricky one, because you need to have people sing healthily wherever they sing. And some people are much more adept at switching back and forth between registers than other people. But I think every voice should be able to sing in both modes. So in a choir rehearsal, you can't actually work too much with an individual voice, but you could spend a short amount of time with the sopranos, maybe having the person singing with sopranos work on opening the throat and matching the tone of the cisgender sopranos that you have there. But yeah, I think it's okay for people to try out different sections, but they do need that warning that if you feel tired or you get hoarse, you should stop. The voice is tired, it's telling you something. Ok, então o que ela está dizendo que é uma pergunta complicada, que definitivamente ela acredita que qualquer pessoa pode cantar em qualquer naipe, no coro,
mas que tem que ser de uma maneira sempre saudável, e que o que ela sugere, então, é que quando você estiver trabalhando com os sopranos, que você peça a esse indivíduo que cante com os sopranos, né, para buscar a qualidade de timbre, a qualidade sonora, mas sempre lembrando-lhe, né, de manter os espaços, e que se ele sentir a voz cansada ou se ele sentir rouquidão, ele deveria parar imediatamente, porque o nosso principal objetivo é que o canto seja sempre saudável. Perfeito, obrigado. Yeah. Thank you. You could also suggest they work individually with a voice teacher. E você sempre pode sugerir que eles tomem aula de canto com um professor de canto. Isso sempre ajuda. Thank you. Welcome. Alguma questão a mais? Silvia, Germano? Hands. Silvia? Boa noite. Posso, então, fazer a minha pergunta? Eu peço desculpas que eu não tenho condições agora de abrir a câmera. E agradeço muito a professora pela palestra. É um assunto que realmente a gente precisa se situar sobre ele, pensar sobre ele, né? Como eu trabalho na universidade, e a universidade é um lugar que a gente encontra os jovens de todas as maneiras, né? Principalmente por serem jovens, eles estão se descobrindo. Então, assim, realmente a gente tem um público até aumentado, eu diria, em relação ao geral da sociedade, né? Uma porcentagem aumentada de pessoas trans, né? Então, até agora, nenhum veio para cantar comigo, mas alguns dizem que vêm, depois eles não... Bom, mas então, por isso, esse assunto é muito importante, né? Mas a minha questão é em relação ao estilo, por exemplo, estilo de repertório, né? Se ela considera que por exemplo, pessoas com voz trans podem descaracterizar, de repente, um determinado estilo, se essas pessoas cantariam melhor em obras, por exemplo, de um estilo mais livre, ou mais contemporâneo, ou mais popular, ou se aplicaria também para um estilo mais antigo, barroco, clássico, coisas assim. Se ela acredita que há uma diferenciação em algum estilo que possa se usar a voz de pessoas trans, ou se não existe essa diferença. Okay, so she started apologizing for not being able to open up her camera right now, and okay. saying that it's a very important subject, and as she is also a college professor, and as so at the campus there is a rising number of transgender students, and they are going to come to sing in the choir, but they didn't arrive yet, but she felt she must be prepared for whenever they arrive. And her question is, if you believe that transgender singers are able to sing in any style, or if you think they should sing more commercial music or more early music or classical music or contemporary, what kind of repertoire you think transgender singers are able to sing? So that answer is sort of like anything that they are capable of doing. So just because they're transgender doesn't mean they might not be singing with the natural voice of their cisgender counterparts. So in that case, if you have a trans woman who's singing tenor or baritone, they can sing anything a normal tenor or baritone can sing. If they choose to sing mezzo or soprano, then you have a decision to make, because very often the voices are weaker and airier when they're using that mode 2 production that they're not very used to, and some people never get a lot of resonance with that tone. So in that case, they probably should do early music or commercial music, because they're not gonna be able to sell that classical tone.
some people can. There's a soprano here, Brianna Sinclair, that is able to sing mezzo and do very well with it. But not many people can make that transition as easily. Ela falou que, como uma resposta geral, o cantor transgênero ele pode cantar qualquer repertório que os seus colegas cisgêneros cantam. Então, se você tem uma mulher transgênero que canta como tenor ou baixo, ela pode cantar no coro o mesmo repertório que os outros tenores e baixos estão cantando. O problema acontece quando você tem uma cantora transgênero que decide cantar como soprano ou contralto, porque para trabalhar esse modo 2, elas normalmente não têm muito, a voz não tem muito harmônico, não tem muito suporte, é uma voz. Então, nesse caso, é muito difícil para ela soar como uma soprano cisgênero. Então, nesse caso, seria melhor fazer música popular ou música antiga, renascença, medieval, renascença, barroco, porque se a gente for tentar fazer, digamos, de classicismo a música contemporânea erudita, ela provavelmente não vai conseguir soar como as cantoras. Há alguns casos que elas conseguem, que elas têm um bom suporte e conseguem fazer, mas são casos raros. A regra é que a maioria não conseguiria. I will also say that the worst thing you can do as a choral director is try to force someone to sing in a part that they feel very dysphoric about, because then they'll just drop out of choir. So you sometimes run into the problem if you have a transgender man who has not taken testosterone and they only have the range of a mezzo-soprano, but they're very uncomfortable in that range, they'll try to sing extra low in mode 1. Just give the instruction that they should drop out when the tones are too low and drop out when the tones are too high, or find a way in between the alto and tenor part, you know. So there are accommodations that can be made, but it all comes down to, you don't want someone to be miserable singing in choir. And if you force someone into something that they are not comfortable doing, that's what they will be. Ok. Ela falou que sim, que para complementar, o que é mais importante é que, se você tem um cantor com disforia vocal, você nunca deve forçá-lo a cantar num naipe onde eles não se sentem confortáveis, porque eles vão sair do coro. E a gente não quer que os nossos cantores se sintam miseráveis cantando no coro. Então, se você tem um homem transgênero que não começou o tratamento com testosterona, então não tem um registro grave, normalmente, e ele não se sente confortável cantando contralto, normalmente ele vai tentar forçar o grave para cantar com os tenores. Então, o que normalmente você pode fazer é criar uma linha em que ele vai saltar do contralto para o tenor, ou dizer para ele assim, quando for muito grave você não canta, ou quando for muito agudo, dependendo do sistema, você não canta. Mas o importante é que o cantor esteja cantando numa sessão onde ele se sinta confortável. Thank you. You're welcome. Great, great, great. Mais alguma questão? Eu creio que é isso. Nós estamos chegando ao fim. Passamos 1 hora aqui conversando e aprendendo muito com o Dr. Sims. Eu quero, então, agradecer a presença de todos. Silvia, Bernardo, Germano, Vinícius e Neviton, sobretudo pela tradução. Agradecer aos que vão nos assistir mais tarde. Pedir desculpas novamente pelo equívoco, e foi impressionante isso, mas também pelo erro do computador, do sistema não reconhecer uma data de começo e fim igual, nula, né? Mas dizer que esses eventos são importantíssimos para nos ajudar a encontrar caminhos para situações reais que nós vivemos na sala de aula, né? Dr. Sims, thank you very much. We really appreciate your presence here, your expertise. We had such a good time listening to you. This is the second time that I had this pleasure. I met you at LSU, and there we had such a wonderful time. You are such a great professor, singer. Thank you. And thank you very much for sharing your expertise and knowledge with us. We do need that here in Brazil. This is not something very, people don't study this at our universities. It's not very common. Is that right?
Neviton. It's not very, it's kind of, you know, or not talk about this. It's going to be better to to think about, you know, to discuss about different things. But thank you very much, and I think this is part of our job to promote debates, good debates. And thank you, Neviton. I hope we can have you more here with us. Thank you. And Yes, Dr. thank Sim, you, Neviton. Yeah, I was Mr. just going to Dr. say, Sims. I need to learn Portuguese if we're going to do this very many more times. I think you should come to Bernardo Brazil. wrote in the site that it's incredible the vocal examples you brought to us. It was very illustrative and we really appreciate it. And let's cross our fingers so in the future we can have money to bring you here and maybe have a workshop with you and Neviton, you know, during our convention or during our annual, you know, like the meeting, the national meeting. It Yeah. would be great to have you here teaching a masterclass just about this subject for us. I would be happy to do that. And sometimes I might even use some of my own professorship money to do it. Just let me know. Oh, that's great. Good to know about that. Any excuse to travel. Yeah. Então, eu vou traduzir, que é para quem está nos acompanhando do Brasil, eu falei que seria muito bom tê-la juntamente com o Neviton aqui no Brasil, em um dos nossos congressos ou convenções, para que ela pudesse tratar sobre essa temática numa masterclass, num workshop, nos ensinando com exercícios e no mundo real, né? E aí, eu dizendo que estava cruzando os dedos que a gente tivesse dinheiro, só deixe saber sobre isso, porque quem sabe eu uso o dinheiro que nós temos na universidade para essa finalidade. So, let's schedule our next meeting here in Brazil. I promise you, I can offer you a caipirinha and you love it. But not during your class, after your class. Okay, thank you. Not during the class. Dr. Sim, thank you very much. I hope I can see you soon. Thank you. Thank you. Good to see you. Olá, Obrigado, Neviton. Obrigado a por todos. nada. Quer dizer mais alguma coisa? Neviton. Ok. Have I said too much? There's nothing more that I can say to you. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Bye bye. Tchau, tchau, até. Obrigado.